Jesus para todos que entraram nesse canal. Eu me chamo Elias Ramos, tudo com letras minúsculas, que tem outras Elias no YouTube, são muitos Elias Ramos no YouTube. Aí, para diferenciar, eu botei tudo minúsculo. Quem for procurar tem que botar minúsculo e procurar e ver a cara do cidadão aqui. Esse canal é um canal evangélico. É um canal que fala de Deus, das experiências com Deus. E ensinamos a palavra de Deus exegesimamente, né? Com texto e contexto. Falamos de Deus, né? E você que não é crente, cristão ou de outra religião, esteja à vontade, que Deus não faz acepção de pessoas. Só vou pedir a vocês que se dá o joinha, não esquecer de compartilhar, que é muito importante compartilhar, e assinar o canal, tá? Esse é o começo. Hoje a gente vamos falar sobre Jonas, mas não sobre a mensagem de Jonas, mas sim a experiência de Jonas que tinha com o Senhor. Santo Deus, bendito Pai, eu te agradeço, peço que abençoe, Senhor, os que vão assistir essa live, todas as suas famílias, pai, mãe, filhos e filha, família em si. Abençoe a todos, Pai. Abençoe o Brasil. Te agradeço por minha irmã ter operado lá no hospital e ter passado bem. Te agradeço pela tua misericórdia naquela vida. E te agradeço por todos. E peço que a tua palavra possa entrar no coração de cada um. Visite os lares, visite os hospitais, vem curando, visite os presídios, vem libertando. Vem fazendo a tua obra gostosa no decorrer dos anos. E vem avivando a tua palavra, a tua obra. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, em hebraico, é Yeshua. Yeshua é Jesus, tá? Às vezes eu posso falar Yeshua, e quem não sabe, mas Jesus, no hebraico, é Yeshua. Voltando a luz assim para poder ter o melhor. Jonas tinha uma experiência com Deus. Vou contar uma história que a Bíblia nos fala. Jonas recebeu uma palavra para falar na cidade de Meníveis, e ele, conhecendo Deus, que é misericordioso, Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes, nas proporções daquele tempo, era uma cidade grande. E os ninivitas, eles eram inimigos do povo de Israel, e eles eram um povo bárbaro na guerra e tratar os vencidos, né? E Jonas tinha uma certa desejo, né, que os ninivitas perecessem, porque eles eram um povo bárbaro. Eles trataram eles fendiam as grávidas na guerra, as grávidas mulheres de Israel ao meio, tirava as crianças da barriga das mães. É uma barbaridade de guerra. Mas tinha um povo em Nínive que temia o Senhor, porque uma vez que eles tiveram muito contato com o povo judeu, eles começaram a conhecer o Senhor. Mas aqui eu não quero falar de guerra, não quero falar de coisas que aconteceu, nem a pregação em si de Jonas, mas sim o nível de conhecimento de Jonas do Senhor e o Senhor com Deus. Porque essa passagem é muito conhecida. E às vezes a gente fala assim, o Senhor falou isso comigo, eu ouvi o Senhor falar isso comigo, e o pessoal acha que a gente é meio doido. Né? A gente, os pregadores hoje em dia, que tem experiência com Deus, muitos não têm. A maioria não tem. Mas quando a gente fala, eu falo assim para minha esposa, o Senhor falou isso para mim. E até ontem o meu pastor esteve aqui em casa, a gente estava conversando e eu lembrei que eu estava na casa de uma conhecida nossa, que já faleceu o ano passado. Ela sempre viveu uma certa doença durante muitos anos, 30 anos que eu conheci ela, ela tinha sempre um problema de doença, a mesma doença. Um negócio na barriga dela, um caroço. Mas, gordura, acho que era gordura. Mas aí no ano passado, no começo do ano passado, acho que foi isso,
minha memória também é falha. Ela dizendo assim, vou comprar um fogão novo, vou comprar um guarda-roupa novo, a gente estava visitando ela. E ela falando aquilo, aí sim veio a palavra do Senhor para mim e falou assim, ela não vai comprar e ela esse ano ela vai morrer. Ela não vai passar desse ano. Eu vou levar ela esse ano. E não vai chegar no final desse ano. Eu vou levar ela. Aí aquilo, eu conversando com ela, começando a ver essa palavra em mim. O Senhor dizendo para mim que ia levar ela antes do final do ano. Eu, quando saí de lá, não falei nada com ela. Essas coisas a gente não fala. E falei com a minha esposa. O Senhor falou para mim que ela não ia chegar ao final do ano. Ela estava conversando, o Senhor falou comigo, no meu ouvido, que ela não ia chegar ao final do ano. Que Ele ia levar. Isso, eu até dei esse testemunho para outras pessoas, que meus parentes, conhecidos, que Deus tinha falado isso, e as pessoas ficam assim, você é doido. Deus falando com você, você é doido. E ela não chegou ao final do ano. No meado do ano, ela veio a falecer, conforme a palavra do Senhor, que veio a mim. Eu estou dando esse testemunho porque cada um tem um grau de intimidade com Deus. Eu tenho um grau, ainda não cheguei ao grau de Jonas, nem de outros, mas Deus fala. Quando eu estava na presbiteriana, que eu sou nascido e criado na presbiteriana, passei 22 anos na presbiteriana, e eles lá têm um presbiteriano tradicional mesmo. Ele dizia que a profecia era até João Evangelista, João Batista. Que Deus não falava mais, que as profecias, os dons, né, coisa. E quando eles falavam isso, ensinavam isso, eu estava dentro da igreja, na escola dominical, o pastor falando, e a palavra do Senhor vinha para mim. É mentira, eu ainda falo. É mentira. Não é assim. Eu falo ainda. Eu profetizo ainda. Eu dou profecia ainda. Então, e aquilo ficava, né? Eu com pouca experiência, era adolescente. Eu ouvi o homem falar e ouvi a voz de Deus falando dentro de mim, dizendo que não era assim. Ele continuava falando, a profecia continuava. Que aquilo era mentira, ensinamento de homem. E eu ouvi a voz. E aquilo entrava dentro de mim assim, poxa, eu estou ouvindo uma voz dentro de mim dizendo que é mentira. Que ele continua falando. Então, até a gente aprender que é a voz de Deus. Você lembra, né, de Samuel? Samuel, chamando ele à noite, de madrugada. Samuel, até aprender que era Deus falar, leva um tempo. Eu, às vezes, levei muito tempo, mas depois eu aprendi. Deus fala. Aqui em Jonas 3 fala assim, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, já tinha vindo a primeira vez, dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, de 6 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizia, ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Aí no versículo 5. E Nínive creram em Deus, os ninivitas creram em Deus. Proclamaram jejum, vestidos de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes reais. É difícil um rei fazer isso, hein? Cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre as cinzas. Era uma forma de se humilhar. Fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei, dos seus grandes, os grandes também. Nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha prove coisa alguma. Nem os leve ao pasto, nem beba água. Mas seja coberto de pano de saco, tanto homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Que os ninivitas eram muito violentos, lembra que eu falei? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. De sorte que não pereçamos. Então já temiam a Deus, né? Fez muita guerra contra Israel, já conhecia Deus também.
porque a cidade era muito importante para Deus. Importante aqui não era porque que eles eram um povo guerreiro, valente, não. É porque tinha gente de Deus lá dentro da cidade. Viu Deus que eu fizera, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e faria, e não fez. Aí, agora vamos de novo lá para a experiência com Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Aí Jonas ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei e fugi para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Peço, pois, Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Aí a palavra do Senhor voltou a Jonas e disse: É razoável esta sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma arramata, deve ser uma cobertura, né? Repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. A lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre sua cabeça. Acho que era uma bobeira que nasceu. Alguns falam que era uma bobeira. A fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta e a secou-se. E nasceu o sol, e Deus mandou um vento cramoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Quanta gente pede isso, né? Eu conheci uma senhora que durante 20 anos pedia a morte, porque não queria estar sendo tratada pela nora. A nora era muito boa para ela detestava a nora antes de ficar doente. Depois que ficou doente, quem se soltou dela foi a nora, e os filhos se afastaram. E ela pedia a morte. É outra história, né? Mas a nora era muito boa para ela. Ela mesmo dizia que a nora era muito boa, que ela não merecia aquilo, pelo tudo que ela fez com a nora. Então, às vezes, Deus trata a gente assim, como tratou Jonas. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E aí Deus conversando com Jonas. E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tomou o Senhor a ter compaixão da planta? Tomou o Senhor, quer dizer, tomou a falar. Tem compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem quem nem uma noite cresceu e numa noite pereceu? Não hei de eu ter compaixão da cidade, da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então, Jonas já conhecia que o Senhor é misericordioso, é tardio em se irar, em grande benignidade, ele se arrepende do mal. Mas aí o que eu quero dizer nessa pregação, não se apegando a Nínive, a pregação de Jonas, o arrependimento dos ninivitas, mas a intimidade em ouvir Deus falar. Lógico que eu nem me atrevo a dizer que eu tenho um nível de Jonas, porque tem vários níveis, várias experiências. Deus tem níveis com cada um. Quem dera a Deus um dia eu chegar a um nível de Jonas. Mas Deus fala. Deus continua falando. Quando eu estava na presbiteriana, eu amo a igreja presbiteriana, não estou falando mal dela. Mas eles ensinam ensinamento de homens contrário à palavra de Deus, nessa parte. Em outras partes não. Mas nessa parte, eles são inimigos de Deus, ensinando ensinamento de homens. Que às vezes a pessoa pode se tornar inimigo de Deus quando ensina coisas que não está escrita exegesimamente dentro da palavra de Deus na Bíblia. Se retira aquilo que está escrito e põe aquilo que o homem acha que é. Aí se torna abominável diante de Deus nessa parte, não em toda. E a igreja, não só presbiteriana, e outras,
ela acha que Deus não fala, que Deus só fala ao sacerdote lá. Deus fala a todos. Intimidade é com Deus. Deus deixou o penhor do seu espírito. Quando subiu aos céus, depois da ressurreição, deixou o penhor do seu espírito para que o templo não seja de quatro paredes, mas somos nós. Somos o templo do Espírito de Deus. E o Senhor fala dentro de nós. Fala pelos ouvidos, fala dentro do nosso coração, fala na nossa mente. Fala também em visões. Também tem visões. A intimidade aqui com Jonas é impressionante. Ele falava com Deus e Deus o respondia e ensinava a ele. E usava ele também como profeta. Aqui ele tinha um ministério, que é o ministério do profeta, não que a profecia acabou. A confusão dos tradicionais é isso, acho que a profecia acabou. Não acabou. Só o ministério de profeta que tinha, que Deus levantava um profeta de cada vez para falar ao povo, isso acabou. Mas a profecia não, porque o espírito de profecia é o Espírito de Deus. Ele fala a profecia, ele usa qualquer um que esteja do seu espírito, que é seu servo. Às vezes até usa o ímpio. Então o que é que acontece? Essa intimidade que Deus quer que nós tenhamos. Quando a gente vê, às vezes eu vou fazer uma visita, às vezes evangelismo, ou uma visita, né? Como fiz na senhora a Francisca. E as pessoas falam, às vezes, coisa, quando você está com aquele nível de intimidade com Deus, Deus nos revela. Deus nos revela, ó, que a pessoa está doente, que aquela pessoa está passando aquele problema ali. Deus revela, Deus fala. E Deus fala. Deus continua falando. O nível de intimidade que você tenha com Deus é conforme a sua busca. Conforme a leitura da palavra de Deus, conforme você lê, conforme você ora, conforme você entrega seu coração. E Deus vai modulando você, vai transformando a pessoa. Aquela intimidade você vai reconhecendo, vai ficando mais sensível à voz de Deus e à sensibilidade. E Deus tem com cada um nível. É igual um pai, uma mãe que tem os seus filhos, uns têm mais intimidade, outros não. Então aqui a gente tem que procurar ter mais intimidade com Deus. Procurar ter a compaixão que Deus tem para o próximo, o amor, a misericórdia, que Deus é misericordioso. Às vezes as pessoas querem levar a ponta de faca, a lei, a palavra, a coisa, mas não, mas Deus também é misericordioso. Então, essa palavra que eu deixo hoje, nesse dia 25. Procurar ter um nível de intimidade com Deus. Não é tradição religiosa, não é oração, tem a oração do Pai Nosso que é muito bom, mas tem a oração que as pessoas se repetem, nada disso. Deus quer uma conversa. Você tem que olhar o seu coração, o que está lá dentro do seu coração, aquilo que está mais te mastigando ali dentro do seu coração, você falar com Deus, abrir e falar, Senhor, eu estou sentindo isso. Eu não tenho forças para resolver isso. Quem tem, às vezes, problema de vício, de cigarro, de bebida, eu não tenho força, Senhor. Dá-me força para se libertar disso. Quem tem vício de briga, de contenda, dá-me força para se libertar disso. Botar aquilo que está ali dentro do seu coração para fora. Conversar com Deus. Ter intimidade com Ele. Porque Ele fala. Ele fala. Ele quer ter intimidade com você, comigo, com todos. E Ele revela o oculto. Às vezes você vai numa situação, vai sair alguma coisa e o Senhor fala assim, não saia. Ou vai por outro caminho, que ali vai acontecer algo. E acontece. Não pega aquele caminho, não pega aquele carro, não pega aquele avião, não pega aquele ônibus. Ou então pega, se for ali vai acontecer isso. Deus fala, te livra do mal, gente. Quando a gente ora, Deus, plano meus caminhos,
Não, eu não faço a minha vontade, mas a tua vontade. Ele vai te preparar os caminhos para você trilhar. Às vezes tem pessoas que você pode orar, pedir a libertação, Deus vai libertar. Outras não, porque às vezes Deus não tem propósito e a pessoa também não abriu o coração para ele. Tudo bem. Mas mãe e pai devem orar por filho, mesmo que ele seja rebelde e não queira Deus, mãe e pai têm a obrigação. Mas você que não é mãe e pai, você tem que entregar a pessoa na mão de Deus. Se a pessoa não quer nada com Deus, você entrega na mão de Deus. Porque não é a sua obrigação de orar para aquela pessoa. Se Deus tiver uma obra, Deus vai curar, vai salvar. É igual a cura. Jesus estava ali no pé ali esqueci o nome que deu, do tanque de Siloé, tinha um aleijado que estava há 38 anos, mas tinha uma multidão de gente que estava doente ali, esperava a água se movimentar para se jogar naquele tanque, o primeiro que chegasse no tanque, da movimentação do anjo, né, nas águas, segundo a Escritura, era curado. Mas tinha uma multidão ali, mas Jesus só curou o aleijado que estava há 38 anos. Então tem que ver. A gente vê uma pessoa doente, enferma, você vai orar. Mas se Deus vai curar, é outras coisas, você faz sua parte. E tem vezes que você está em casa, como já aconteceu, Deus mandar ir em tal lugar, fazer e falar dele, ou então pôr as mãos para a cura. Deus curar. Aí é Deus que está te orientando. Você está na sua, certo lugar, Deus fala assim, vai em tal lugar e faz isso. Você vai e faz. O que vai fazer, o que vai acontecer é com Deus. Igual Jonas aqui. Jonas pregou a palavra em Nínive, as pessoas se arrependeram. E se não arrependesse, ia vir o juízo de Deus e ia destruir Nínive. Ele sentou em cima do monte lá, esperando ver o que ia acontecer na cidade. É assim somos nós. Quando pregamos o evangelho, falamos de Deus à pessoa, a gente fez a nossa parte, se afastamos e deixamos Deus com a pessoa. Se ela vai ser curada, se ela vai se arrepender, se ela vai aceitar Jesus, aí é com Deus e ela. Você fez a sua parte, sobe em cima do monte, que você se afasta, e deixa Deus para trabalhar. É a pessoa, o livre-árbitro da pessoa também. A pessoa tem que ter o árbitro. Você vai querer Deus ou não. Porque Deus não é igual ao final de feira, legumes, frutas, final de feira, xepa para você ficar implorando, vai, aceita Jesus, nada disso. Você tem que fazer a sua parte. Deus mandou, faz. E deixa com Deus. Vira as costas e vai embora. Fez a sua parte. Deus está me falando isso para falar isso. Agora o pai, a mãe, esse tem que orar, esse tem que pedir para o filho. Porque é sua obrigação como pai e mãe. Né? Entregar na mão de Deus. Também não se cai perturbando a pessoa, a criança, ou adolescente, ou adulto. Eu tenho filhos, meus filhos estão com, o mais novo está com 29 anos. A mais velha é com 32, para 33. Não são crianças, estão na casa de Deus, graças a Deus, todos os dois servem o Senhor. Mas se não servisse, eles já têm o meu testemunho. A gente fala de Deus para eles. A gente ora, eu oro por eles toda noite. Mesmo eles sendo crente, eu oro toda noite, durante o dia, eu oro. Faço lá como Jó, oro. Mas a intimidade que ele vai ter com Deus é com eles. Se eles não quisessem Deus, é com eles. Mas a minha obrigação é orar. Porque eu sou pai. A mãe é mãe, também ora. Mas você que não é pai nem mãe, você faz sua obrigação. Você levou a palavra, Deus te deu a palavra, você falou para a pessoa não quis, larga de mão. Deixa Deus lá trabalhar com a pessoa. Você fez o que Deus mandou. Amém. E procurar ter intimidade com Deus. A intimidade com Deus é necessária. Porque tem muitas coisas que Deus exige para um, não vai exigir para mim. E o que exige para mim, não vai exigir para o outro. Cada cristão tem um processo. Cada um tem algo dentro do coração que tem que ser tirado, tem que ser trabalhado. Essa pedra, que somos nós, como uma pedra, um diamante, tem que ser polido. E quem pole é o Espírito Santo.
você vai ver um diamante, uma pedra de diamante, é diferente da outra. O corte são diferentes um do outro. O brilho são diferentes um do outro. E assim somos nós, polidos por Senhor. O brilho é diferente um do outro. A intimidade com o Senhor é diferente um do outro. Tem gente que eu cansei de ver, a maioria das pessoas da igreja nunca ouviu Deus falar no seu coração, nunca teve visão do Espírito Santo, nunca viu visão, nunca Deus falou com eles, porque não buscam. Não é que Deus faça diferença, acepção de filhos, não. Deus trata todo mundo igual. Mas vai ter intimidade graduativa aquele que busca mais, aquele que busca menos. Entendeu? Tem gente que está dentro da graça de Deus e nunca parou para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, ver como coisa, meditar, conversar com Deus de madrugada, acordar de madrugada. Deus me acorda todo dia, 3 horas, 2 e pouca da manhã, para acordar, falar, orar, eu buscar. Meu relógio biológico já acorda também. Às vezes, acordo, não sinto que Deus quer falar comigo, volto a dormir. Mas meu relógio biológico já acorda. Já sei. Quando eu sinto que Deus quer falar alguma coisa para ler, às vezes eu levanto e leio. Ou às vezes, porque eu durmo muito pouco, né? Eu dormi quase meia-noite, acordo 5 horas da manhã para pegar a menina no portão. Mas durante a madrugada, eu sempre me acordo. Ou para orar, ou para ler. Ou meu relógio biológico me acorda, Deus às vezes não me chamou, mas eu já sei que é aquela hora que acorda, não preciso nem botar despertador nem nada, não desperta nada. Quando eu vou ver o relógio, é 3 horas, 3h20, ou 20 para as 3. É assim, já pegou, já o ritmo. E às vezes Deus quer falar. Às vezes Deus quer que abra a palavra. Às vezes Deus quer que a gente ore e bote alguma coisa para fora para falar com a gente, porque de madrugada o silêncio é total, né? É mais fácil. E durante o dia também. Hoje eu abri a Bíblia, li uma outra palavra, li a coisa e Deus me botou nessa aqui, nessa experiência com Jonas. Jonas, experiência de Deus com Jonas. Palavra que vem é também para mim. Deus fala. Deus fala. E continua falando no nosso coração. Essa coisa que veio a palavra do Senhor, segunda vez, Jonas, a palavra do Senhor vem a nós. E eu ouço. Todo mundo ouça. A gente são chamados de doido, louco. A pregação do Evangelho é loucura para os homens. É loucura para aquele que não crê. Somos loucos de Jesus. Somos sacerdote real. A nação santa. Aquele que Deus pegou, escolheu, tomou para si, como povo seu. Somos escolhidos, Senhor. Somos seu povo. Busquemos o Senhor quando possa se achar. Quando que ainda há tempo. Busca o Senhor. E tenha fé que Ele vai falar contigo. Ele vai falar contigo. E você vai começar a ter uma experiência que não é a letra. Não é só a leitura da palavra, é a letra. Você está lendo, Deus está falando contigo algo. A palavra que você está lendo, às vezes, é só um estímulo para você ter aquela comunhão com Deus. Você tem que ter a experiência do conhecimento da palavra. Ler para conhecer. Mas o Espírito Santo vai, naquelas passagens da Bíblia, vai falar, vai chamar a atenção para você ouvir a voz dele. É isso que o povo não entende, porque os bíblicos, né? A Bíblia é para nós. É um instrumento para Deus falar aos nossos ouvidos. A experiência dos que já foram nos traz a experiência nossa agora. Ficai com Deus, que Deus vos abençoe e dê um excelente dia, que as ricas beneficências e as misericórdias de Deus, do Espírito de Deus, repousem sobre ti e vos dê a paz. Em nome de Seu Jesus Cristo.